Olá, como é que vocês estão? Voltando aqui no canal Newsday para passar mais notícia para vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia rápida, um pouco, para alguns um pouco idiota, para outros necessário. Então, a gente vai falar um pouco sobre um pro player que foi demitido da sua equipe e sobre uma coisa que vem acontecendo muito com streamers, geralmente, e com jogadores em geral no mundo dos jogos. E também a gente vai falar um pouco sobre a minha opinião e eu vou perguntar também nos comentários qual é a opinião de vocês. Então, se avalia o vídeo primeiro, deixe seu like. Se você gostou, e se inscreve se você não está inscrito. Compartilhe o canal para alguém, principalmente para ajudar o canal a crescer, e compartilha para algum amigo que você acha que vai querer saber deste vídeo. Mas compartilha o canal para ajudar aí. A gente tá com a meta de 100 inscritos e vamos que vamos. Vai ter Discordzinho do canal se bater 100 inscritos. E então bora pro vídeo. Bem, o que aconteceu foi que um jogador de uma equipe chamada Black Dragons, uma equipe de Valorant. Pra quem não sabe, Valorant é um jogo de tiro online em que equipes se enfrentam. Eu vou deixar, a gente tem inclusive essa gameplay de Valorant aqui no canal. Eu vou deixar a gameplay aqui no meio do vídeo, então você vai poder analisar um pouco e saber o que é Valorant. Esse Michel Fox, ou Fox, ele era de uma equipe, a Black Dragons, e por conta de comentários machistas que ele fez em uma live, ele acabou sendo demitido. Então, vou explicar um pouco da situação. Um cara, um pro player chamado Matheus, conhecido como Peppa, nas lives, ele tava com o Michel Fux, né, inclusive, na live, e lá o Michel Fux ele acaba cometendo uma gafe, porque eles estavam conversando sobre Valorant, sobre tudo lá, e lá ele acaba cometendo uma gafe falando sobre a perda dele que ele teve nas qualificatórias para um time feminino. Um time que eles enfrentaram e perderam, que foi a Fire Angels, era um time composto por mulheres que eles perderam nas qualificatórias da First Strike, que era o primeiro torneio organizado de Valorant. É o primeiro campeonato, e assim ele me solta uma que eu vou deixar aí na tela também. E aí ele, porque eu não posso falar, né? Mas basicamente ele fala o seguinte, que ele tá perdendo pra mina no Valorant de 14 a 25. E daí ele fala, tu acha que ele fala, né? Como você pode ler aí, porque também se você não for cego, tô aqui pelos cegos também. Aí ele fala o seguinte, tu acha que eu vou entrar nessa, Valorant? Na pu que pariu, perdendo pra mulher, se fu. E ele fala o seguinte durante a live, o que já foi o bastante para, em horas, um comunicado ser exposto para o Twitter e para ele, em que a própria Black Dragon o demitiu. Eu vou deixar o tweet aí que foi da nota, que foi posta aí sobre a questão do do que ele falou em live e da demissão dele. Se você quer ler tudinho aí, você dá um pause aí no vídeo, lê a nota toda. Basicamente, eles, resumindo tudo, eles falam o seguinte, que esse tipo de comentário vai contra todos os princípios da Black Dragon, e por isso a gente não enxerga outro caminho além de dispensá-lo. Infelizmente, sabemos que a única diferença entre ele e a maioria dos jogadores é que ele falou isso em live. Então, eles esperam que isso seja uma exceção e que não aconteça isso com outros jogadores da própria Black Dragon. E aí tá a nota. E na nota ele explica tudinho. A Black Dragon. Basicamente, alguns vão achar que é frescura isso, né? Mas eu já vou dar minha opinião também sobre isso. Porque em nota também o próprio Fuchs, né? Ele se defendeu e ele ainda diz negar. Ele nega que ele falou aquilo para menosprezar as garotas do Fire Angels. O que é meio
O que é meio controverso, né? Porque o que ele fala, mesmo ele não querendo falar, aquilo já cai diretamente, não tem como interpretar de outro jeito. Se ele fala que é ruim pra ele, tipo, perder pra, pra garotas com quase o dobro de abates ou de pontos, então ele tá menosprezando elas, porque tá menosprezando, tá fazendo de tudo pra diminuir essas garotas. Pelo menos uma coisa pra diminuir, ele tá fazendo. Menosprezar pode ser a palavra mais pesada em relação a isso, mas que ele tá diminuindo elas, ele tá. Por causa que as garotas também treinaram provavelmente o mesmo tanto ou mais do que eles. E as garotas também jogam, então elas têm, se elas ganharam, elas têm o mérito de ter ganhado. Então ele falar isso é diminuir, sim. Porém, ele ainda emite a nota tal, comentário, que eu vou deixar aí na tela, mas eu não vou ler, eu não vou dar palco pra ele também. Mas, eu já tô fazendo um vídeo, né, já tô dando um palco, mas aí no comentário ele fala, não sei o que, vem, ele é carioca, né, eu acho, se eu não me engano. E ele tem um vocabulário, pra mim, que é muito suspeito, que depois eu falo pra você. Se você ver esse texto aí, você vê ele tudo bonitinho, parece até que passou numa redação, parece que ele fez a prova do Enem, mas eu não tô diminuindo ele também, nem duvidando do potencial dele. Mas ele passa com palavras totalmente, um vocabulário totalmente diferente, então é isso que eu tô querendo duvidar um pouco, é que possivelmente alguém fez essa frase pronta aí pra ele, fez esse pedido de desculpas aí, por causa que o vocabulário que ele passa é totalmente diferente do que ele escreve. Isso daí também não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver sim, porque às vezes, quando você tem um vocabulário bom, você não fica falando a mesma palavra para representar tudo. E eu não tô me referindo a gírias, porque gírias é uma maneira legal de se falar uma palavra ou algo do tipo. Mas eu tô falando do próprio vocabulário dele. Eu não conheço ele muito bem, mas só de ir atrás pra conhecer ele, pra ver ver como é que ele é, pra vir aqui e não falar merda, eu já vejo que ele não tem tipo um nota 10 em português não, porque a fala dele é bem normal. Talvez eu esteja diminuindo ele, que nem ele fez com as garotas. Que eu acho que ele não tem a capacidade de escrever um texto tão formal. E esse daí é só uma parte do texto. Pra quem quiser, ele fala um texto gigante também, ele faz uma nota gigantesca. Então, inclusive no próprio site do G1 aqui que eu fui atrás, que é o site é o melhor e sem vírus nenhum, sem propaganda também, só poucas. Ele tem uma nota de esclarecimento que está aqui e você pode ler ela todinha. Aí ele fala muito, pede desculpa e parabeniza a Fire Angels, que era o que ele devia ter feito na frase dele. De que ele xingou a empresa, né, e não xingou as garotas, né, como ele mesmo disse. Porque o que ele falou lá foi só xingamento. Alguns podem interpretar como reclamação. Mas é isso. O texto é todo formal, todo bonitinho, com várias palavras que ele nunca falou, e várias palavras que talvez a maioria desconheça. Então, você pode ir lá ver. O português está perfeito. O que mais me mexeu é o ratifico. Eu acho que eu nunca ouvi ele falando ratifico. Mas no texto tem ratifico, tem várias palavras aí. Vamos ver. Será que a mãe dele escreveu pra ele? Não duvido nada. Basicamente a notícia é isso. Passei a notícia aqui pra vocês. Ele foi demitido e tal. Não se preocupem, garotas, pra quem quisesse a demissão dele. Mas eu também vou falar minha opinião um pouco. Uma coisa que vem acontecendo muito com streamers é isso. Que eu ia falar, é realmente isso. Streamers falam merda
e outros pro players, jogadores, falam merda. E às vezes eles não percebem, às vezes eles percebem o próprio erro. Porém, não vem ao caso isso. O que vem ao caso é que hoje a internet, ela é o seguinte. Hoje a criança, ontem, né? Ontem a criança, ela via o irmão e copiava o que o irmão fazia. Hoje ela copia o que o streamer faz. Hoje ela copia o que o jogador preferido dela faz. Tipo, até em futebol, cara. Você vê o jogador preferido dela, o Gabigol, o Neymar, ele imita o cabelo. Quando ele muda de cabelo, você vai lá e muda o cabelo também. Imita as dancinhas que ele faz. Então, o streamer e o jogador não é uma coisa que, tipo, o que a mãe pensa. Não é uma coisa que a mãe pensa que é vagabundagem. E o próprio cara, agora que o Valorant começou a bombar agora que ele entrou, né, nessa equipe de Valorant, ele já era do Point Black, mas que era um outro jogo igual o Valorant. Mas agora que ele entrou nessa equipe aí do Valorant aí, agora que ele pode falar pra mãe, viu mãe, o que eu tô fazendo não é vagabundagem, ele vai lá e comete uma gafe dessas, cara. Como assim? A própria Point Black falou falou a real, falou que ele pode estar sendo demitido agora, mas o erro é que ele não for. Eles falam que a diferença dele para outros é que ele falou isso em live. E que a própria equipe aí dele, já Dragon Black, a Black Dragon, é Black Dragon, né? Já diz que provavelmente a maioria dos jogadores são assim. E provavelmente os jogadores dele são assim. A diferença desses jogadores pra ele é que ele foi burro e falou isso em live. E não guardou as emoções ou despistou as emoções dele. Ele só foi lá e soltou. Ele próprio diz na nota nota que para mim pedir desculpas, né? Em que ele falou no calor do momento, coisa assim. É óbvio, né? Tem muita gente que fala isso. Às vezes você não percebe, às vezes você não percebe as coisas que diz, mas você tem que ser consciente também no que você fala. Se você não tá pensando enquanto tá falando, o que você tá fazendo da vida? Você vai cometer muitos erros se você não pensa o que fala. Você vai decepcionar muita gente, você vai se afastar dos outros, se você não pensar o que fala. Uma hora isso vai acontecer. Tem que pensar no que fala. Então, como eu disse, alguns acham que isso é besteira. Hoje em dia o mundo tá chato, não sei o que é, bababá. Mas também tem que pensar o porém que ele largou uma dessas porque perdeu num joguinho. Porque perdeu num joguinho do Valorant. O que não acontece em coisas sérias, tipo, o que acontece em coisas sérias? Ele perdeu por um joguinho e já vem com uma dessas e acha que isso é normal. Pra quem tá falando que é chato é porque tá achando que isso é normal. Já vem falando isso. Se eu fosse mulher, eu ia ficar putaça. Porra, eu te ganhei e você ainda tá me menosprezando? Não acreditando no meu potencial? Quer que eu te humilhe de novo? Porque isso daí foi quase humilhação. Quer que eu humilhe você de novo pra provar? E olha que não ia adiantar muito, porque o pensamento dele não ia mudar, provavelmente. Provavelmente o pensamento dele não ia mudar. Ele só falou essas palavras aí que se arrependeu, que foi no calor do momento, porque ele foi demitido. E porque o pessoal queria explicação. Se isso passasse batido, você achava que ele ia perceber o erro dele? Não ia perceber o erro dele. Então é uma questão. Obviamente o mundo tá chato, mas é também porque vocês, streamers, jogadores, passam uma preocupação maior agora pro povo. Porque vocês basicamente são a próxima geração e é vocês que vão inspirar a próxima da próxima, né? Que é a outra geração das crianças que assistem vocês e copiam tudo que você fala. Basicamente e não vem falar que não existe isso, cara. Eu odeio, mas existe isso. Criança vê o Lucas Neto, quer copiar tudo que ele faz. Por isso que o Lucas Neto tava sendo vítima de tantos ataques de vídeos antigos que ele já apagou e tal, sei, bababá. Mas ele fazia muita merda antigamente. E esses vídeos aí acabam passando aí, mesmo ele tendo apagado, já estão aí no meio da internet. Ele fez tanta merda no passado que
alguma criança vai ver um dia aí essas merda aí e pode acabar imitando, porque é o Lucas Neto que ele tanto imita. E outros youtubers, outros streamers, todos são assim. Então, não é uma coisa de legal de se fazer. A Black Dragon também, ela é esperta, né? Você acha que ela vai deixar alguém que falar isso? Se ela não fizesse isso, ela provavelmente poderia ser acusada de ser machista, e daí ia ser como nenhum vírus, ia infectar a equipe toda, e outros jogadores que não tem nada a ver com a história iam se envolver, e a própria equipe, e a própria Black Dragon ia acabar se queimando. Então era melhor logo eles punirem esse cara e demitindo ele. Aí quando foram perguntar, o que vocês fizeram com o cara que falou machismo no coisa? A gente demitiu, então não tem como. A gente puniu ele não faz parte mais da gente. Você acha que a gente quer a gente assim? Então eles se livraram logo pra não correrem riscos. E tá certo, cara. Um cara também, ele tem que parar pra pensar que ele tá numa equipe. Então o que ele faz de errado pode prejudicar a equipe dele também, que precisam trabalhar, porque isso daí de pro play aí também é trabalho. As mães acham que é vagabundagem, mas eles ganham dinheiro com isso, então eles precisam desse dinheiro, porque eles não devem trabalhar em outro emprego, em outra coisa. Então eles precisam desse dinheiro. E aí o cara vai lá e me solta uma dessa. Mas é isso. Basicamente o vídeo é isso. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que isso foi frescura e que eles tomaram as medidas certas, precauções devidas? Ou você acha que ele devia ter ido pra pior ainda, devia ter sido ridicularizado? Diz aí o que você acha. Enquanto isso, as Fire Indies não atacaram ele, não fizeram nada com ele. Então, pra demonstrar respeito à situação, talvez elas nem saibam, mas eu acho que elas sabem sim, porque todo mundo foi no Twitter delas também. E é isso. Me diz aí a sua opinião aí nos comentários. Não abandona o canal, por favor. E pra quem abandonou o canal, eu vou fazer vocês voltarem pro canal um dia. Quando vocês voltarem, já agradeço de vocês estarem inscritos, mas não abandonem o canal, por favor. E ajudem o canal, porque um dia vocês irão ser recompensados também. Pode ter certeza. Um dia eu quero recompensar vocês de melhor forma. Principalmente esses primeiros inscritos vão estar guardadinhos no coração. Esses primeiros, esses 100, 200 primeiros vão estar guardadinhos. Mas não abandone o canal. É isso. Até um próximo vídeo e tchau.